Ele era um monstro das artes marciais que alcançou o auge apenas com seus punhos até que seu próprio discípulo o traiu. Depois de morrer, ele acorda em um mundo dominado por níveis, estatísticas e janelas de sistema, mas, ao contrário dos outros, ele se recusa a obedecer às regras da torre. Sem níveis, sem habilidades, sem seguir o sistema. E o pior, a deusa que controla esse mundo é igual à mulher que o traiu. Um homem que rejeita o sistema pode destruir a torre apenas com força bruta. A história começou em uma era de grande tumulto, onde a força decide tudo. Neste mundo das artes marciais, havia alguém que alcançou o ápice do domínio marcial e conquistou o mundo, e seu nome era Asura. Alguns segundos depois, o guerreiro sentado em um cavalo se aproximou e, ao olhar para Asura, notou que ele estava tão enlouquecido como sempre. Ele veio aqui para sacrificar sua vida, mesmo sabendo que não conseguiria parar um exército de 100 mil sozinho. Qual era seu plano? Asura perguntou. 100 mil. Qual a diferença fazia quantos eram? O guerreiro ficou surpreso. Por quê? O protagonista respondeu que enquanto ele se obsessasse por números, nunca o derrotaria. O guerreiro falou indignado. Sua falta de vergonha não tinha limites. Então ele deu a ordem para matá-lo. Vários guerreiros atrás dele avançaram em direção ao protagonista. Embora tivesse vindo sozinho e desarmado, seu poder era capaz de destruir tudo. No segundo seguinte, ele concentrou energia em seu punho e desferiu um golpe poderoso. Os guerreiros atacantes se dispersaram em todas as direções, e Asura avançou. Era uma pressão incrível. Um golpe tão poderoso deixou uma grande marca no chão. Diante de sua força, até os mais poderosos governantes que dominaram a era caíram um após o outro. E finalmente, sob o nome do Reino de Asura, ele conseguiu unir o Império Celestial. Algum tempo depois, na capital do reino de Asura, Mual, o protagonista estava em uma das cavernas e as pessoas se reuniram atrás dele, se ajoelhando para parabenizá-lo. Mayawal, abaixando o olhar, disse que, tendo derrotado tantos inimigos e finalmente unido as Terras Médias, ele não tinha mais nada a temer nessa terra. Ele se virou, olhou para ela e pediu que fosse direta. Por que ela o convocou para um lugar assim? Ela olhou para cima e acrescentou que, como ele sabe, ele é o único governante a ter unido as Terras Médias pela pura força militar. O título de maior rei marcial lhe cabe, mas agora, nem mesmo o título de Deus da Guerra será suficiente. Ela se levantou e, direcionando um fluxo de energia atrás dela, acrescentou que para apresentar um manuscrito de combate que fosse digno dessa glória, convidou-o aqui hoje. O único que pode suportar o poder desse manuscrito é ele, Asura. Neste momento, um enorme cálice apareceu atrás dela, correntes voando de seus lados e um líquido vermelho concentrando-se em anéis giratórios acima. MC estendeu a mão em direção a ele e proferiu o manuscrito de combate. O líquido vermelho envolveu sua mão, e então algumas gotas caíram no cálice. No segundo seguinte, várias correntes mágicas dispararam do líquido, começando a prender os membros do protagonista, que observava perplexo. No segundo seguinte, Mayawal declarou que sua tirania tinha chegado ao fim. De hoje em diante, o reino de Asura pertenceria a ela. Resistir era inútil. Não importa quanta força ele tivesse, não conseguiria usá-la diante desse Moganshan. O protagonista franziu a testa e acrescentou que nesse caso deveria aceitar. Antes que ela pudesse terminar, o personagem principal cerrou os punhos e perguntou: Mayawal, você se esqueceu de quem eu sou? Diante dela estavam o destino e a ruína. No segundo seguinte, as correntes se despedaçaram e sua energia se espalhou. Mayawal então se virou para seus subordinados e gritou: Por que ainda estão parados? Eles precisam ativar a barreira Mugantion rápido. O protagonista já estava atrás dela, mirando seu punho. Mas de repente, um líquido vermelho começou a se concentrar ao seu redor, enquanto cordas de substância vermelha o prendiam. Ele gritou: O que é isso? E então um jato de líquido vermelho se espalhou ao seu redor. Depois disso, Mayawal se aproximou do símbolo mágico no líquido e olhou para seu reflexo. Logo após, seus subordinados se ajoelharam e gritaram suas congratulações. Mestra, eles deram boas-vindas à nova governante do reino de Asura. Assim, a vida de Asura, o rei supremo que um dia conquistou o mundo, chegou ao fim. Depois de um tempo, uma janela do sistema apareceu informando que ele foi convocado como jogador. Ele deseja participar? O sistema perguntou: Jogador, por favor, pressione o botão de aceitar rapidamente. Mas no segundo seguinte, o protagonista quebrou a janela do sistema em muitos fragmentos. Alguns segundos depois, Kim Yuta abriu os olhos surpreso. O que acaba de acontecer? Ele colocou a mão na cabeça e pensou: algo incrível, uma aura ominosa. Então Nova, voando ao seu lado, gritou alarmada: Yuta, cuidado. Nesse momento, uma enorme pata de dragão foi em sua direção, mas ele segurou sua espada e bloqueou o ataque. Ele permaneceu em silêncio, colocou a mão nos portões enormes e pensou que precisava se recompor. O que ele estava pensando ao chegar a esse ponto? Depois abriu as portas e Nova perguntou se estava tudo bem.
Ele respondeu afirmativamente e disse que deveriam ir. Pensou no que os aguardava na fase final. Não havia monstros aqui superiores às suas estatísticas. Ele voltaria ao seu mundo a qualquer custo, mas naquele momento a criatura que apareceu diante de seus olhos estava ali. No segundo seguinte, Asura apareceu de uma nuvem de fumaça. Ele olhou pensativo para os jogadores e, cruzando os braços, perguntou: quem são eles? Yuta se questionou: o que é isso? Um velho. Ele poderia realmente ser o chefe final? Então Asura olhou ao redor e, franzindo a testa, perguntou: que lugar é esse, afinal, Mayawol? Onde ela o prendeu? E então Yuta pensou, surpreso: ele está falando? Então esse é um monstro com algum nível de inteligência. Não, ele não deveria baixar a guarda por causa da aparência. Seja como for, era o chefe final da torre, então ele o derrotaria de uma vez por todas. Com esses pensamentos, ele pegou sua arma e avançou. Ele brandiu sua espada, mas Asura desviou facilmente do golpe e o olhou surpreso. Depois, o jogador fez vários cortes. Ele se levantou e brandiu a espada gritando: já era. Usou a espada sagrada Asterion e o sistema notificou que restavam 8 usos da punição divina. Depois Yuta o olhou pensativo e percebeu que ele era mais fraco do que pensava. Naquele momento, Asura, segurando a lâmina da espada, perguntou: ei garoto, o que ele está tramando? E Yuta, perplexo, olhou para ele pensando: não pode ser. Ele desviou do ataque final com uma mão. Então é assim que é o chefe final? Ele então recuou, desenhando sua espada, e o sistema informou: o guia de ascensão está analisando o ponto fraco do alvo. Taxa de análise 78%. Análise completa. O guia de ascensão automaticamente mira no ponto fraco do oponente. Naquele momento, Yuta apontou sua espada para o pescoço de Asura, e o sistema reportou uma taxa de sucesso de aproximadamente 87,86%. Mas no segundo seguinte, Asura parou sua espada com uma mão e disse: chega. O sistema começou a reportar um erro. A taxa de sucesso do guia de ascensão está despencando. Yuta olhou adiante surpreso e pensou: a taxa de sucesso caiu para abaixo de 1%. Ele nunca havia enfrentado um oponente como este antes. Esse velho, quem é ele? Então Asura disse: ei garoto, ele não deveria ter medo, não irá lutar contra quem não vale a pena. Yuta apontou a espada e ficou surpreso. O quê? Como assim? Não vale a pena lutar? O protagonista cruzou os braços e disse que com sua força atual, até socá-lo seria perda de tempo. Ele deveria saber a verdadeira natureza daquele lugar. Yuta perguntou: então era isso? Ele achou que agora entendia porque nem a punição celestial nem o guia ascendente funcionavam. Aquilo era um teste para sua verdadeira força. Então ele colocou a espada no ombro e riu, dizendo que era por isso que seus ataques não funcionavam. Ele não sabia que havia um truque escondido ali. Precisava provar seu verdadeiro valor. Era um mecanismo onde ele só poderia causar dano após completar uma tarefa. Então ele provaria sua determinação. Com isso, preparou-se para atacar, e o sistema anunciou a ativação da função herói escolhido. Todos os status foram maximizados por um período. Ele gritou que veriam o que ele tinha a dizer sobre isso. Ele correu e gritou: o máximo absoluto que o sistema de status pode dar. Nesse momento, uma janela do sistema apareceu confirmando o aumento de seus status. Asura olhou surpreso e perguntou: força e agilidade 999, o máximo. Então ficou indignado. Ele se atreveu a medir sua força com esses números patéticos. Ele fechou a mão, concentrou sua energia e acrescentou que um mundo onde as pessoas medem força olhando janelas azuis e números é repugnante. Agora ele não se importa com o que esse lugar é. Primeiro, ele irá remodelar seu pensamento. Nesse momento, Yuta gritou alto, balançando o braço para atacar, mas o protagonista direcionou o punho para sua janela do sistema e disse que primeiro lidaria com essa janela azul nojenta. Ele usou a escola Asura Rei Supremo. Com um golpe tão poderoso, a janela do sistema se despedaçou e foi jogada para longe. Ele gritou alto, o sistema começou a relatar um erro. Também sofreu danos graves. Yuta pensou: não, que diabos, isso não pode ser. Uma onda de energia poderosa irrompeu do chão da torre, e Yuta pensou que aquilo era um tipo de nonsense. O sistema informou que todos os dados de status salvos estavam sendo apagados. A restauração do sistema falhou. Sistema desligando. Então o protagonista perguntou: ele entende agora. A verdadeira força não pode ser medida pela soma de alguém. Esse jogo de número chato acaba aqui, garoto. Nesse momento, Yuta era nível 1. Ele disse que estava errado. 3 anos atrás, ele foi convocado para uma torre misteriosa. Ele a escalou com seus companheiros, mas foi o único que sobreviveu. Então ele se sentou perto das barras e, chamando Nova, perguntou se realmente conquistaram essa torre. Você acha que eles conseguirão voltar? Quanto mais pensa, mais estranho fica. Eles não sabem os perigos que os aguardam e apenas são instruídos a escalar sem garantias. Não é natural recusar? E Nova observou que ele estava certo. Mesmo se chegarem ao topo, voltar pode ser impossível. Mas a deusa Yeshua disse que tudo nessa torre tem um propósito. Ela tem certeza de que sua jornada também terá significado. No presente, Yuta se apoiou nos cotovelos, olhou para o protagonista e disse: status, inventário, janela de missões. Ele pensou: isso não pode estar acontecendo. As janelas de status realmente desapareceram? Ele gritou de medo. Reinício do sistema. Ele pensou: isso não pode estar acontecendo.
Então, o MC se aproximou e disse, que pena. Ele ainda não consegue escapar desse jogo louco de números. Aquelas janelas azuis nojentas nunca mais apareceriam diante dele. Yuta sorriu de forma awkward, o corpo tremendo de medo, e começou a implorar por clemência. Em resposta, o protagonista disse que já havia dito que não tinha interesse em matar os indignos de combate. Ele se sentou em frente e pediu que primeiro explicasse o que era aquele lugar e como voltar ao seu mundo real. Yuta pensou surpreso, o mundo real, então esse homem também era um jogador? Então ele disse que também não sabia como voltar. Só se você vencer uma etapa final não há outro jeito. O protagonista ficou surpreso. Vencer a etapa final? Que tipo de besteira está falando? Yuta olhou pra ele e pensou, quem é esse cara? Ele veio direto da Idade Média? Então ele disse, vou explicar de maneira mais simples. Em resumo, ele bateu a mão e acrescentou que você só precisa destruir toda a torre. MC perguntou, destruir toda a torre? E Yuta sorriu, levantando-se disse, exatamente. Antes de tudo, você precisa destruir toda a torre até o topo, sem deixar um único andar. Se ele também é um jogador vovô, ele deve começar com as missões. Então o protagonista disse, que simples, nesse caso vou destruir essa maldita torre agora mesmo. Com essas palavras, ele sorriu olhando para a mão e Yuta gritou de medo. O quê? Ele caiu no chão e gritou, não, vovô. Destruir a torre. Não literalmente, mas naquele momento o protagonista já havia usado o ataque do Rei Asura, um ataque devastador. Uma onda poderosa do impacto começou a descer, destruindo andar por andar. Yuta caiu e gritou, ei, ele tem que esperar. Por que ele está destruindo a torre? O sistema começou a relatar um erro. A torre foi destruída por uma entidade anômala. Yuta gritou de medo enquanto caía e pensou, quem é esse cara, destruindo a torre com as próprias mãos? Nesse momento, Nova voou até ele e ele se surpreendeu ao vê-la. Ela o segurou pelo capuz e ele perguntou onde ela estava. Ela se desculpou e explicou que estava atrasada porque foi buscar sua espada, mas agora podia esquecer isso. Sugeriu que fugissem. Algo terrível está prestes a acontecer. Yuta se perguntou, o que pode ser tão terrível assim? Mas naquele momento ele se virou e viu uma janela do sistema avisando um erro e uma conexão anormal. Um buraco negro enorme surgiu atrás dele. E você pensaria, e agora? Os destroços da torre estão sendo sugados? Ele não sabe que buraco é esse, mas se os sugar estão realmente acabados. O sistema avisou, espaço insuficiente na lixeira. Dados não deletados serão descartados. No segundo seguinte, o protagonista saiu do buraco negro. Ele pode ter imaginado, a propósito, por que nada acontece? Ele destruiu a torre como aquele garoto disse. Então ele se virou e Yuta gritou, ele precisa ouvir, vovô. Não era assim que você deveria ter destruído a torre? Ele vai continuar destruindo tudo em seu caminho. Ele não tem ideia do que pode acontecer? Então correu, mas parou abruptamente. Então ouviram uma voz. Ela achou que o receptor finalmente havia aparecido, mas era só um convidado indesejado. Yeshua apareceu na frente do protagonista. Ela levou a mão ao rosto e perguntou se ele era o insolente que destruiu sua torre. Irritado, o protagonista gritou, então era daí que ela estava se escondendo. Então ela acenou a mão e a poderosa energia prendeu o protagonista ao chão. Yuta gritou de medo, vovô. Ela estava perguntando se ele era quem destruiu a torre, e Yuta pensou que era impossível. Ela neutralizou aquele velho monstro em um instante. O protagonista cravou os dedos no chão e levantando-se disse, entendi. Ela não é a Maya Wall que ele conhecia. Não usou aquele poder. Pelas palavras dela, ela criou a Torre Maldita e o jogo de números. Não foi ela? Bom, é como ela diz. A Torre Maldita e o jogo de números. Rápido, ela deve me devolver ao meu reino. Yeshua riu e gritou que ele era engraçado. Voltar para casa quebrando a torre? Quem disse essa bobagem? Certo. Torre ou janelas do sistema. Pode quebrar o quanto quiser. Se ele destruir tudo que criei que seja, eu o mandarei de volta. Mas não pense que será fácil. Ela concentrou energia na ponta do dedo. Imagens de jogadores manequins surgiram. O sistema relatou que dados eram restaurados do lixo. Imagens de jogadores manequins estavam sendo criadas. Yuta perguntou, assustado, o que é isso? Mais e mais jogadores surgiam. E ele disse, tantos. Yeshua sorriu loucamente. Haverá mais torres neste mundo para ele destruir. Yuta concentrou energia na espada e saltou para atacar Yeshua. Mais uma barreira surgiu, parando o golpe. Ela perguntou, que lixo é esse? Segundos antes, um jogador rebelde disse, precisamos conquistar a torre, Yuta, juntos. Yeshua disse, por mais poderoso que seja, o equilíbrio deste mundo não é simples. Antes que ela terminasse, Yuta apontou a arma para ela e louco de raiva gritou, ela está me zoando, meus camaradas estão mortos. Arriscaram a vida para escalar a torre. Não há propósito neste inferno. E ela ousa tratá-los assim? Foram arrastados para essa torre por isso? Yeshua o jogou para trás. Ela perguntou, não é óbvio? Eram só detalhes para completar este mundo. Meu mundo era instável, precisava do poder deles.
Por isso os forcei a escalar a torre com missões. Yuta gritou. Por isso como ela ousa. Ela apontou a mão para ele e disse que não tinha mais nada a dizer. Sem poder, não preciso mais de você, jogador. Ela concentrou energia na mão, e Yuta, com lágrimas, cerrou os dentes e gritou, droga! Ele pensou que era culpa dele. Não devia ter escalado a torre. Se fosse mais forte ou esperto, teria derrotado essa mulher. Mas no segundo seguinte, a mão de Yeshua se separou do corpo dela, e o protagonista avançou, deixando uma marca poderosa no chão. Yeshua se virou abruptamente e pensou. O quê? O protagonista parou do outro lado de Yuta e disse que ele o subestimou, um cachorro. Como ele ousa tocar sua presa antes dele? Yuta olhou pra cima e disse, velho, e confirmou que a coragem dele era digna de respeito, mas ainda estava longe de ser maduro. Aqueles que vão arrancar a cabeça dela? Com essas palavras, ele apareceu ao lado de Yeshua e desferiu um golpe poderoso diretamente na cabeça dela. Ele acrescentou que seria ele. Ele segurou Yeshua pelo pescoço e ela olhou pra ele e disse, inacreditável. E ele conseguiu esse poder sem o sistema. No entanto, ela não deixaria que ele fizesse o que quisesse. Com essas palavras, ela colocou a mão no torso do protagonista. Ele gritou de surpresa. O que é isso? As truques nojentos dela de novo. Ela estendeu a mão para o rosto dele e disse que eles conquistariam cada torre neste mundo. Ela os esperará no ponto mais alto deste mundo. Então ela se dissolveu em aglomerações de energia que se espalharam. O protagonista disse que não importava o quanto pensasse. A semelhança era simplesmente impressionante. Então ele perguntou, por que ela o enviou aqui, Maya Wall? Enquanto isso, os fantoches jogadores se apressaram para atacar, e Yuta segurou a espada à frente dele e gritou, Chun Young-hun, Choi Yun-seo. Eles o reconhecem? É ele, Yuta e Nova, que flutuava ao lado dele. Percebeu que era inútil. Mesmo se o reconhecessem, seria apenas uma reação residual das memórias deles. Ele queria objetar, mas o protagonista lidou facilmente com o jogador atacante e perguntou, o que ele está fazendo, pirralho? Yuta ficou surpreso. Um velho? Ele disse que não tinha tempo para lutar contra essas pessoas insignificantes. Precisava levá-lo rapidamente até aquelas malditas torres. Ele ficou surpreso. Não, ele tinha que esperar. Essas pessoas eram seus camaradas. Se eles deixassem isso aqui antes que ele terminasse de falar, o MC ficou indignado. Camaradas? Eles nem se parecem com isso? Eles não eram nada mais do que as almas vingativas dos mortos. Ficar pensando neles não mudaria nada. Se ele estava tão apegado a eles, poderia passar o resto da vida brincando com esses fantasmas de baixo nível. Ele saiu para encontrar essa mulher. Nesse momento, vários jogadores ressuscitados pularam nele por trás, mas ele girou e balançou a perna, atacando vários dos agressores de uma vez. Ele exclamou: malditos pragas. Como eles ousam bloquear seu caminho? Ele está com pressa, então ele os eliminará com um golpe. Com isso, ele fechou a mão, olhou para ela surpreso e perguntou: que é isso? Não senti energia interna no corpo. Ela realmente selou seu Dantian? Então ele sorriu, colocou a mão na testa e acrescentou: que interessante. Ela decidiu testá-lo. Não importa o que ela fizesse, isso não o deteria. Mesmo sem artes marciais, ele ainda era o mais forte. Com isso, lidou com mais alguns bonecos e gritando para o próximo grupo. Não é hora de se alongar depois de tanto tempo? Ele desferiu um soco potente, fazendo os bonecos voarem. Yuta, de boca aberta em surpresa, pensou: eu sabia. Esse cara é um monstro enfrentando tantos bonecos sozinho. Mas apesar da força do velho, os bonecos se regeneram. Se a batalha não acabar aqui, ele vai acabar cansando. Ele precisa ajudá-lo. Com essas palavras, ele adotou uma posição e concentrou energia na arma. Nova voou até ele e gritou que ele deveria se acalmar. Sem estatísticas, seu corpo não aguentaria a espada sagrada. Ele poderia morrer, e respondeu que sabia. Mas se ele não fizesse isso, naquele momento, um dos bonecos estendeu a mão e disse: Yuta, juntos na torre precisamos conquistar isso, Yuta. Mas ele cravou a espada na cabeça do boneco e, franzindo a testa, disse que não podia vingar seus companheiros. Então ele simplesmente tinha que encontrar a mulher que fez isso com ele e com os amigos. Enquanto isso, ele se dirigiu ao próximo grupo de bonecos gritando: ei, velho! Ele não precisa desviar! Ele consegue aguentar os golpes, certo? Ele deve só atrair a atenção deles pra ele. E o protagonista atingiu um dos bonecos e se perguntou: Agro, do que ele está falando, esse pirralho? No segundo seguinte, desferiu mais alguns golpes e gritou que não deveria receber ordens. E Yuta pensou: ótimo. Todos os bonecos se reuniram ao redor do velho. Ele se impulsionou do chão e pulou, pensando que era sua chance. Ele se concentrou nos rostos de alguns dos oponentes. As lágrimas começaram a cair de seu rosto. Ele cerrou os dentes e pensou: ele está pedindo desculpas, pessoal. Eu definitivamente vou vingar eles, custe o que custar. Com essas palavras, ele usou a espada sagrada Asterion, punição celestial. Um poderoso flash de energia se espalhou, e alguns segundos depois, o protagonista cruzou os braços no peito e sorriu dizendo: incrível, esse desaforado. Ele olhou para Yuta, que havia caído de joelhos, e perguntou: então ele é bastante útil. Ele, tentando recuperar o fôlego, respondeu: velho, deve lembrar de uma coisa, quem mata essa mulher não será ele, mas sim eu. Com essas palavras, ele apontou sua arma para o protagonista e então caiu inerte em seus braços. O MC riu e gritou: esse pirralho que só sabe comer poeira se atreve a dar ordem a ele uma segunda vez? Bom, ele o fez rir, então irá recompensá-lo. Se ele ficar mais forte, terá chance de matá-la.
Ele está ansioso por isso. Enquanto isso, um homem com um crânio de cervo no lugar da cabeça subiu até a beirada de um penhasco. Depois de um tempo, o protagonista se sentou em pose de meditação sob a queda d'água. No segundo seguinte, abriu os olhos e socou à frente. Ele olhou para o punho e sorrindo perguntou: "Ela realmente selou seu dungeon? Que ousadia, não havia mais saída." Então se aproximou do jogador adormecido e, chutando-o, gritou: "Quanto tempo mais você vai ficar aí deitado?" O poderoso golpe fez Yuta voar até a parede. Ele decidiu mostrar seu verdadeiro eu, mais uma vez, mas agora de verdade, e o protagonista disse que ele ainda não havia voltado aos eixos. Ele realmente queria morrer tanto assim, não tinha tempo para brincadeiras. Precisava destruir essas torres logo e se levantar. Em resposta, Yuta sorriu e perguntou: "O quê? Por que ele iria destruir uma torre com ele, velho? Devia procurar aquela mulher." Em resposta, ele gritou: "Seu idiota! Ele ainda não entendeu nada? É óbvio que ela está escondida em uma daquelas torres." Se ele destruir todas as torres, hora ou outra, ele vai encontrá-la e acabar com esse jogo. Yuta murmurou, tá? Achava que aquele cara era louco. Então Nova se inclinou perto do ouvido dele e sussurrou: "Yuta, sinceramente, ela acha que esse homem é perigoso." Antes que ela terminasse, MC se virou e perguntou: "Ei, pestinhas, sobre o que vocês estão sussurrando?" Nova gritou de medo. "É só que a habilidade com a espada desse garoto parece útil. Além disso, eles também não querem pegar aquela mulher?" A partir de agora, ele os tornará mais fortes. Algum tempo depois, perto de uma das torres, o protagonista deu alguns passos e disse: "Finalmente aqui." Ele se virou levemente e acrescentou: "A propósito, ela cresceu bastante nos últimos dias. Com o corpo atual, ela pode ser útil." Ele acrescentou que ela certamente tinha talento. Se tivessem mais tempo, ele a ensinaria a controlar a energia interna, mas ela mostrou os músculos do braço e disse não. "O que ele está dizendo?" "É tudo graças a ele, professor." Ela riu levemente e o protagonista acrescentou: "Mas esse pivete, quando é que ele vai chegar? Deixar um simples servo para trás, que cena patética." Neste momento, Yuta se aproximou com o resto de suas forças e disse para esperarem um segundo. Ele achou que estavam loucos. Como ele deveria correr com aquele tronco? Que tipo de campo de treinamento era esse? E por que a Nova mudou tanto? Ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Ele não consegue nem dar um passo. Então caiu de 4 e tentou recuperar o fôlego, enquanto o protagonista, franzindo a testa, o olhou e disse: "Coisinha patética, ele ainda conseguiu alcançar. De qualquer forma, essa torre parece estranha." Isso será ainda mais nojento do que o último. Então Nova perguntou: "Professor, eles já vão entrar?" Mas ela não viu nada que se parecesse com uma entrada. Ele sorriu e disse que não havia necessidade disso se ela era sua aluna. Afinal, bem aqui e agora, ele iria destruir essa torre maldita. Ela gritou alegremente, como se esperava de um professor. Ele deve destruí-la com um golpe. E Yuta ficou surpreso. O quê? Não, ele deveria esperar um minuto. Sugeriu que eles elaborassem um plano primeiro, mas no segundo seguinte, o protagonista já havia desferido um poderoso golpe com o punho e o sistema relatou um erro crítico. A mão do protagonista estava coberta de energia, e o sistema relatou um movimento forçado dentro da torre. Eles começaram a ser sugados e gritaram alto. Yuta estendeu a mão e gritou: "Homem velho maluco." "Velho, oh." Ele te disse que deveria ter pensado primeiro. Depois de algum tempo, eles se encontraram nas ruas de uma cidade em ruínas. Yuta caiu no chão com um grito alto, e o protagonista cruzou os braços e perguntou que estruturas nojentas eram aquelas. Yuta olhou para cima e perguntou: "Onde estamos?" "Esta é a cidade, não é?" Ele realmente voltou para seu mundo real? Então No, assustada, disse para ele olhar ali. Ele olhou para o lado e pensou: aqueles são os corpos dos jogadores. Por que há tantos deles? Ele não sabe como isso aconteceu, mas isso claramente não é seu mundo. Então onde diabos eles estão? Eles ouviram uma voz. Deve estar respondendo ao seu chamado. No segundo seguinte, a energia começou a jorrar dos corpos dos jogadores. Você poderia pensar que as almas dos mortos estavam se reunindo em um só lugar. Então um jogador subiu no ar e disse: "Será que esses são os jogadores invocados recentemente?" Ele imediatamente avisou para não tentarem resistir. Não importa o quanto lutem. O rei dos fantasmas, chegará ao topo dessa torre. No segundo seguinte, um enorme esqueleto apareceu na frente dele, estendendo sua mão óssea. Yuta pensou: um esqueleto? Não. Essa coisa está em outro nível. Então ele gritou: "Velho, isso é perigoso. Ele precisa sair do caminho rápido." Mas o MC sorriu e, cerrando o punho, gritou: "E você chama essa criatura desprezível de perigosa?" Ele lançou o punho para frente, liberando uma poderosa energia que se espalhou ao redor. Então se virou e sorrindo disse: "Lixo patético. Ele se acha no topo a esse nível? Que desfaçatez e estupidez. Ele não é nada além de um covarde se escondendo atrás de seus monstros." Li Chang'u olhou para ele e perguntou: "Ele está se escondendo atrás de monstros?" Nesse momento, várias criaturas apareceram atrás dele, e ele acrescentou: "Que coisas engraçadas ele está dizendo." Ele mudou de ideia, deve lutar até o fim. Ele quer testá-lo e ver quanto tempo ele pode aguentar. Então as criaturas atacaram, e o protagonista perguntou: "Testá-lo?" Ele estendeu sua mão direita e acrescentou: "Como ousa uma criatura inútil como ele testar seu rei?"
Com essas palavras, ele acenou a mão, mandando uma das criaturas voar contra a parede atrás dele, causando uma rachadura. Outra criatura seguiu, liberando correntes mágicas que prenderam os membros do protagonista. Ele olhou surpreso quando um enorme monstro saltou sobre ele por trás. Mas naquele momento, vários ataques cortantes varreram o corpo do monstro, e o protagonista disse que parecia cócegas. Então o sistema anunciou a convocação de soldados de ossos, bem como uma horda abissal. Mais mortos-vivos começaram a aparecer dos símbolos mágicos ao seu redor, e o MC liberou energia, fazendo os monstros se espalharem em todas as direções. Uma das criaturas vinha em sua direção por trás, mas ele a socou, e então o sistema anunciou a convocação de um fantasma preso. Ele perguntou, o que é isso? Chang-Wu apareceu atrás do protagonista e disse que não entendeu. Ele não tinha nem estatísticas nem habilidades, então de onde veio tamanha força? Então ele puxou suas adagas e, franzindo a testa, disse que não precisava responder. Ele ainda absorveria sua alma. Ele usou a autoridade, a marca da morte. Ele avançou e naquele momento Nova e Yuta bloquearam as poderosas correntes de energia. Então Yuta olhou para a frente e pensou, que tipo de poder insano era esse? Em um combate 1 a 1, ele estava em pé de igualdade com aquele velho que, quem era ele, e Nova gritou que ele devia correr. Yuta, ele não parece um jogador. Ela não sabe porquê, mas sentiu a mesma energia desse homem que da deusa Yeshua. Depois de algum tempo, Shendu perguntou, então essa é a última alma? Um cara problemático, mas agora ele cumpriu sua parte do contrato com Yeshua, né? Ele estendeu a mão, concentrando sua energia, e acrescentou o jogador desconhecido. Ele usou a absorção de alma e disse que colocaria sua alma em bom uso. Mas no segundo seguinte, o protagonista avançou, exterminando mais criaturas. Ele perguntou, ele disse uma deusa? Ele poderia realmente estar se referindo à mulher amaldiçoada que selou seu dungeon? Que sorte, ele estava procurando isso. Se não quisesse morrer, teria que contar. Shenwu respondeu, isso mesmo, o último não podia ser fraco, porém ele se enganou em algo. Quem morreria nessa torre não seria ele. Com essas palavras, fez várias adagas aparecerem ao seu redor, apontando-as para o protagonista, que sorriu, pegou uma adaga com os dedos e a lançou de volta. No último segundo, o jogador se esquivou, mas vários fios de cabelo foram cortados. Então ele riu e comentou que realmente era estranho. Bem, não havia mais como negar sua força. Ele deve se preparar, pois o encontraria como um igual. Com essas palavras, ele usou a autoridade da armadura do deus da morte, Hades. A armadura apareceu em sua mão e no segundo seguinte, ele atacou. Cruzou os braços à frente e então balançou sua arma, gritando que veriam como ele lidaria com isso. Mas o MC se inclinou para trás, desviando do golpe e perguntou, é só isso, garoto? Ele respondeu gritando que ainda não havia acabado. Ele se impulsionou do chão e girou no ar, e o protagonista percebeu que ele estava certo. Ainda não acabou. Ele mostraria a diferença de força entre eles. Ele colocou a mão na frente, bloqueando o ataque. Uma energia poderosa explodiu, e então Jang-Woo pulou para trás, respirando pesadamente e disse que ele realmente era forte. Bem, ele diria algo. Ele disse que estava procurando a deusa Yeshua, certo? Ela foi quem lhe deu essa torre. No entanto, ele ainda não havia ganhado o controle total sobre ela, então fez um pacto com a deusa Yeshua. Ele deve dar a ela 10.000 almas de jogadores para renascer como o verdadeiro herdeiro da torre. E agora, finalmente, ele tinha todas as almas. Com essas palavras, direcionou sua energia para Nova. Yuta a chamou alarmado e pensou, droga, quando ele conseguiu isso, ele gritou, seu bastardo. O que ele fez com Nova? Ele balançou sua arma, mas Chang-Wu respondeu que não deveria interferir. Uma mera bagatela. No segundo seguinte, um monstro apareceu ao lado dele e enfiou a mão no seu torso, e Chang-Wu acrescentou, resistência é inútil. Ele não pode fazer nada. E então o sistema anunciou a missão, o ritual do herdeiro. Ele havia recebido a última 10.000ª alma. Todas as habilidades da torre serão desbloqueadas em breve, 1 minuto e 4 segundos restantes até o desbloqueio. E então o protagonista se aproximou dele e disse, entendi, então ele é um necromante controlando espíritos malignos. Havia também aqueles em seu reino que usavam técnicas tão baixas. Aqueles idiotas do culto demoníaco. Não esperava ver suas técnicas aqui. Ele então concentrou a energia na mão e disse que normalmente nunca usaria tais truques sujos, mas havia cruzado a linha. Por isso ele mostraria a execução correta da técnica. Ele deve testemunhar o poder da verdadeira necromancia. Ele concentrou ainda mais a energia, e as almas começaram a voar em sua direção. E Chang-Woo pensou surpreso, as almas que ele havia coletado estavam se transferindo para ele. Isso não podia estar acontecendo. O sistema não permitia isso. Então as almas de Nova e Yuta apareceram diante do protagonista. Ele disse para eles se divertirem, meninos. Agora eles podiam bater nesse idiota. No segundo seguinte, Chang-Woo olhou para suas mãos surpreso e gritou, o que é que aconteceu? Eu morri? Depois virou que olhar para o protagonista e gritou, ele fez tudo isso, certo? Ele tem que devolver o corpo dele agora mesmo. Ele franziu a testa e olhou para ele perguntando, você realmente está culpando ele por isso? Se não fosse por ele, teria permanecido como um corpo. Não foi culpa dele que suas almas saíram de seus corpos. A culpa foi toda dele. Aquele idiota usou arte espiritual para transformar suas almas em fantoches, então ele usou seu próprio poder para interceptar sua técnica. Basicamente, ele separou suas almas da carne para permitir que se curassem, então pare de reclamar. Eles só deveriam segui-lo. Ele conseguiu roubar almas suficientes dele para não ser mais um perigo. Então Yuta pensou, mesmo que fosse obra do poder espiritual, ele não sente que nada mudou dentro dele.
O protagonista então acrescentou: agora eles devem mostrar a ele o verdadeiro poder das artes profundas. Em resposta, Chang'u avançou e perguntou: ele acha que se roubar algumas almas pode derrotá-lo? Ele não deveria falar bobagens. Ele não sabe como conseguiu roubá-las, mas as almas que capturou eram apenas uma gota no oceano. O verdadeiro poder das artes profundas, ele diz, não deveria fazê-lo rir. Ele só tem 2 pessoas atrás dele, o protagonista riu. Só 2? Ele ainda mede poder com números tão míseros. Naquele momento, Yuta brandiu sua arma e destruiu uma das criaturas invocadas com um único golpe. Shenwu se perguntou surpreso, de onde veio tal poder? De onde veio esse súbito aumento de energia? Apenas um momento atrás, ele estava à beira da morte. Várias criaturas se dirigiam à Nova, e Yuta franziu a testa, chamando-a em voz alta, se perguntando se ela ainda não havia recuperado a consciência. No segundo seguinte, um poderoso fluxo de energia perfurou a cabeça do monstro. Nova, com a mão apontando para frente, olhou para isso surpresa e perguntou: o quê? Yuta perguntou: ela está bem? Parecia que ela realmente havia se tornado mais forte graças a essas artes profundas, mas se continuassem assim, isso nunca acabaria. Ele olhou para a multidão de mortos-vivos se aproximando, e então Chang'u olhou para a janela do sistema. O protagonista disse que ele ouvisse com atenção. Se quisessem acabar com isso, precisavam quebrar aquela janela desagradável. Mas seu Dantian estava selado, então não podia usar o Chi. Quebrar não seria fácil. Você perguntou, mas há uma saída, certo? Mesmo selado, ele ainda poderia usar artes profundas. O MC fechou a mão e percebeu que era verdade. Mesmo sem o Chi interno, chamar-o de fora era fácil. O principal era que havia energia suficiente ao redor, então ele poderia manifestar poder igual ao Chi. Em seguida olhou para a Nova e disse: não é nada, ela deve lhe dar sua alma. Ela respondeu: com licença. Depois de um tempo, o sistema informou um aviso. Ele não havia coletado almas suficientes. Ele precisava coletar mais almas para completar a missão. Chang'u olhou para isso e disse indignado: ele terá que desperdiçá-las de novo por causa desses malditos parasitas. Bem, ele sempre poderia coletar mais. O principal agora era lidar com esses patifes. Ele apontou a mão para a frente e acrescentou: suas almas. Elas devem responder ao seu chamado e eliminar os inimigos. Então o protagonista disse: ei pequenina, ele deve se lembrar, ele tem apenas uma chance. Ele deve confiar nele e colocar toda a sua força nesse golpe. Deve pavimentar o caminho para que cheguem até ele. E Yuta, concentrando energia em sua arma, disse para não se preocupar. Certamente ele não confiava nele, velho, mas por Nova e por ele mesmo, certamente abriria esse caminho. Com um grito, ele avançou e usou a espada sagrada Asterion, o golpe horizontal. E Chang'u, olhando para isso, disse: que tolos, desperdiçando toda a sua força com a carne de canhão. Ele sorriu e disse que era inútil, não era suficiente para lidar com todo o seu exército. No segundo seguinte, o MC apareceu diante dele e disse: como pensava, era um covarde comum. Ele percebeu que sempre que um dos malditos espíritos morria, ele tirava aquela janela azul para verificar a pontuação. Suas artes espirituais chatas acabaram. Estava tudo acabado. No segundo seguinte, ele usou o estilo do rei, o punho Asura. Uma poderosa energia irrompeu de seu punho, despedaçando a janela do sistema de Chang'u. Ele pensou: isso não pode estar acontecendo. Impossível. Tudo que havia construído com tanto esforço foi destruído em um instante. Isso não pode estar acontecendo. Sua janela de status e poder, seu mundo. O sistema informou um erro. Os dados das almas no sistema foram corrompidos. Tudo isso será deletado. O ritual de sucessão falhou. Poucos segundos depois, Yuta, com um grande suspiro, se levantou e segurou o corpo surpreso. O quê? Ele voltou ao corpo dele? Ele abriu os olhos surpreso e pensou: o velho estava certo. Estava completamente curado. Ele não conseguia parar de pensar. Quem é esse velho? Ele não tem limites? Então Chang'u segurou a cabeça e gritou desesperado: não, isso está errado, por favor, ele implora. Não pode acabar assim. Tudo isso é culpa deles. Eles são idiotas. Agora ele perdeu a única maneira de salvar o mundo que vivia da destruição. Tiraram tudo dele. Um pouco antes, Chang'u caminhava pela rua ouvindo música. Em algum momento sentiu algo incomum. Ele afastou o fone do ouvido e notou vários buracos negros aparecendo no céu. Seu rosto empalideceu de horror. E algum tempo depois, a cidade já estava destruída. Muitos corpos jaziam nas ruas, e Chunwoo estava perto de um buraco no chão tentando respirar. Seu rosto estava coberto de lágrimas, e no instante seguinte, Yeshua apareceu. Ela direcionou a janela do sistema para ele. No presente, o protagonista avançou e perguntou o que ele estava falando. O mundo dele foi destruído? Yuta perguntou. Ele não era o mesmo jogador que foi convocado de outro mundo? Então por quê? Chang'u colocou a mão na cabeça e, com lágrimas nos olhos, disse que quando se tornou jogador, seu mundo estava à beira da destruição por causa de uma onda de monstros. Ele queria salvá-lo a qualquer custo, achando que com esse poder poderia fazer. Quem conquistar a torre terá a oportunidade de criar um novo mundo, Yuta disse surpreso. A oportunidade de criar um novo mundo? Chang'u olhou para a mão e respondeu: sim. Ele queria usar isso para recriar o mundo que vivia antes dentro da torre. Ele só queria salvar todos, e agora, quando tinha a chance, tiraram isso dele. Ele cerrou o punho e começou a gritar. Se ao menos ele não tivesse interferido. Se ao menos. O protagonista respondeu com desculpas tão patéticas, a tarefa já teria sido completada.
Covarde. Ele acha que um fraco como ele pode salvar o mundo? Então por que fugiu quando começou a ruir? Nunca pensou em salvar todos. Só queria recriar seu mundo. Acha que isso se faz com números nojentos, tentando usar uma força vazia. O que ele fizer nessa torre será inútil. Mergulhado na tristeza e sem perceber a realidade, deve ouvir uma coisa. Para escapar da sua patética realidade, decidiu ser o herói. Em resposta, ele mandou calar a boca. Ele avançou e balançou o punho, mas o MC desviou e o socou no queixo, fazendo-o bater na parede. Ele pensou, não é isso. Ele realmente queria salvar todos. Um pouco antes, Yeshua estava ao seu lado e disse, caro jogador, ele finalmente completou todos os níveis da torre. Agora, se quiser, pode voltar ao momento antes da destruição do seu mundo para enfrentar a onda de monstros e salvar todos. Ou pode aceitar uma missão especial para herdar os poderes da torre e recriar seu mundo. O que ele escolherá? Então ele respondeu que herdaria o poder da torre e salvaria seu próprio mundo. No presente, o sistema começou a relatar a destruição da torre, excluindo todos os dados. Yuta virou o olhar rapidamente e perguntou, o que mais? A torre realmente está desmoronando? Então ele olhou para o protagonista e perguntou, velho, o que devemos fazer? Se ficarmos aqui, vamos perecer junto com a torre. Então Shengu disse, Yeshua uma vez lhe disse que todas as torres neste mundo levarão ao mesmo caminho. Não sabia exatamente o que suas palavras significavam, mas talvez se chegassem ao final desse caminho, finalmente encontrariam a deusa Yeshua. Yuta perguntou o que ele queria dizer com um único caminho e por que estava lhes dizendo isso. Então Shengu se agachou e disse que agora entendia o que o homem musculoso queria dizer. Ele havia sido um covarde, se entregando ao papel de herói para escapar da realidade. No entanto, isso não mudaria nada. No final, ele já havia desistido de voltar ao seu mundo. Neste mundo de total vaziez, não tinha razão para viver. A saída deve estar logo atrás dele. Se hesitasse, ele também desaparecerá. Precisava sair daqui antes que a torre desmoronasse. Ele ia ficar aqui, então o protagonista avançou e disse, entendo. Apesar de ser um covarde, ainda tinha um pouco de dignidade. Ele poderia fazer como achasse melhor. Quando encontrasse aquela mulher e a matasse, poderia considerar que seu destino estaria resolvido. Ele avançou e Yuta o chamou surpreso, gritando, ele realmente vai deixá-lo aqui? Ele já deixou que ele escolhesse onde morrer em vez de simplesmente matá-lo. O que é isso senão misericórdia? Com essas palavras, ele se dirigiu para a fenda que apareceu no espaço, e Yuta ficou surpreso. O quê? Ele se virou e disse, mas Nova gritou, não há tempo, vamos. Só mais um pouco e a torre vai desabar. Ele cerrou os dentes e respondeu que sabia, mas ele também era humano. Com isso, correu até o jogador e o jogou nas costas. Ele disse que não podia deixá-lo aqui. Chamou-o com surpresa e Chang'e perguntou o que ele estava fazendo. Ele não tinha mais nada. Sem força. Sem propósito. Nada. Mesmo que ele saísse dessa torre, não tinha mais motivo para viver. Yuta olhou para ele e gritou que, mesmo sem razão agora, ele com certeza encontraria uma com o tempo, então não deveria jogar sua vida fora. Chang'e permaneceu em silêncio e perguntou qual era seu nome. Ele respondeu, droga. Ele está realmente perguntando isso agora? Kim Yuta, seu idiota. Está satisfeito? Chang'e disse seu nome e notou que era estranho. Ele ficou surpreso. O quê? Ele queria lutar. E qual é o seu nome do inteligentão? Ele respondeu, Chang'e. Yuta disse que também não era um nome muito impressionante. Então Chang'e disse que tinha um último pedido. Ele lhe entregou um objeto que brilhava e disse, por favor, use esse poder com sabedoria. Ele gritou surpreso, o que é isso? Ele precisava tirá-lo dele. Quem disse que ele queria isso? Ele respondeu que não conseguiria deixar o sistema sem esse poder. Ele não conseguiria manter seu corpo. Começou a desaparecer e acrescentou que precisava retornar ao seu mundo. Yuta segurou o objeto na mão e tentou chamar o jogador, mas o sistema emitiu um aviso. A torre vai desabar completamente em 1 segundo. Todos os dados estão sendo deletados. A torre número 312 foi completamente destruída. Enquanto isso, Yeshua, olhando pela janela que apareceu à frente do sistema, sorriu e disse, ele destruiu uma torre. Precisa se esforçar mais. Um jogador sem atributos. A janela do sistema informou que todos os dados da torre foram deletados. Yuta disse que realmente desapareceu. Ele se pergunta, não poderia tê-lo salvo desde o início? A janela de status teria se quebrado de qualquer forma. Ele pensou que se isso fosse destruído, o corpo físico do jogador seria extinto junto. Então por que ele ainda está vivo? O poder do sistema ainda permanece nele? MC perguntou, por que ele está tão calado, cara? Ele parece sério há algum tempo. É por causa daquele cara? Ele riu e disse, bem, afinal ele é um bom sujeito. Yuta perguntou, e daí? Ele vai encher o saco de novo? Ele só está com um gosto amargo na boca por causa daquele cara. Ele definitivamente era um vilão, mas não consegue se livrar da pena. Ele também deu isso a ele. Disse que usasse para o bem e voltasse ao seu mundo. Ele não sabe que tipo de poder que disse. Mas por agora vai dar a ele, cara. Isso parece a melhor solução por enquanto. Azura olhou para o artefato e disse pensativo. Ele sentia o chi daquela mulher amaldiçoada. Talvez com esse poder ele conseguisse desbloquear seu Dantian. Yuta perguntou, sério? Então ele recuperaria todo o seu poder.
MC ordenou que ele não se antecipasse, isso só restauraria uma pequena parte. A energia desse objeto era realmente como a daquela mulher, mas estava longe do tipo poderoso com que ela selou seu Dantian. Yuta perguntou, o que é isso afinal? Ele já era absurdamente forte, independente de um Dantian. Azura respondeu, ele só usa artes externas agora. Em outras palavras, é pura força física desatada. Yuta perguntou, então ele tem lutado com força física o tempo todo? Nova disse, ele é definitivamente um monstro. Azura disse, e se ele restaurar seu Dantian, poderá usar artes internas. Elas requerem o Chi fluindo pelo corpo para manifestar um poder além das artes externas. Nossa. Yuta perguntou novamente, artes internas? É algum tipo de habilidade mágica ou algo assim? Ele pensou, se olhar por esse ângulo, esse velho era tão forte mesmo sem uma janela de status. Poder capaz de destruir uma torre inteira. Se ele tivesse stats, quão altos seriam? Não. Nova perguntou a Yuta no que ele estava pensando. Ele respondeu que estava apenas pensando em como sua força apareceria se transferida para stats. MC deu um golpe na cabeça dele e perguntou, ele ainda está preso a essas janelas e números? Yuta se virou e disse, que audição aguçada ele tem. Então, qual é esse poder que ele fala? Asura disse, que besteira. A verdadeira força é o resultado de sangue, suor e lágrimas. Ele apertou o punho e mandou todos ouvirem com atenção. Para ter esse poder, ele dava 1000 socos por dia. Mas se alguém fizesse o mesmo, isso o tornaria mais fraco? Não importa quantos socos ele dê, tudo depende do sentimento que ele coloca. Ele apertou o punho e disse, ou seja, é dar tudo de si para conquistar o que quer. Ele direcionou o soco para frente, abrindo um caminho na floresta. Yuta e Nova arregalaram os olhos em surpresa. Azura perguntou, ele entendeu? De qualquer forma, o verdadeiro problema é como usar esse poder. Yuta gritou, que pesadelo. Não entendo nada. Mioal, do que ela está pensando? Depois de um tempo, Asura perguntou. Ele está vendo isso pela primeira vez também? Yuta perguntou de novo, o quê? Sim, por causa de alguém. Seus stats foram destruídos antes de passar pela torre. Asura respondeu, entendi. Ele se virou e perguntou, será que aquele cara sabe disso? Yuta olhou pra ele surpreso, e MC perguntou, ele também está atrás desse poder? Deixe-o aparecer. Um monstro apareceu na frente deles e Yuta gritou, que diabos é isso? É o monstro da torre? Mas não tem aura maligna vindo dele. Quem é ele? O monstro brandiu seu machado e Asura riu alto. Ele gritou, tudo bem, eles vão direto ao ponto, deixe-o atacar. O monstro partiu para atacar e balançou sua espada, e Azura se preparou. Ele atingiu o oponente que falou estilo machado. Ele atingiu o chão e usou a terra esmagando. Gotas de sangue apareceram no chão quando MC segurou o machado. Ele disse, ele tem uma postura muito forte. O monstro olhou para ele e Asura disse, no entanto, ele correu para atacar e disse, isso não é suficiente para desafiar o rei. Ele acertou o monstro com o punho e o arremessou para o chão. MC se virou e disse, ele terá que se esforçar mais. O monstro disse, ele não vai perdoá-lo. Nunca perdoar. Yuta gritou de medo. Esse homem. A garota na roupa franziu a testa e perguntou por que destruíram sua torre. Yuta se desculpou. Eles realmente destruíram a torre, mas ele não diria que foi culpa deles. A garota irritada mandou ele parar de fazer-se de bobo. Ela viu com seus próprios olhos como destruíram a torre. Qual é o objetivo deles? Por que estão fazendo isso? Se não fossem aqueles idiotas, ela não estaria vagando por este mundo deserto há 2 anos. Se não fossem eles, ela já estaria em seu mundo. MC bateu com a mão na cabeça dela e disse que essa loser fala demais. Yuta olhou para ele com medo e pediu perdão. Depois de um tempo, Kalina se desculpou. Ela quase o machucou por engano. Sério, que ele a perdoe. Yuta riu levemente e disse que estava tudo bem. Qualquer um se confundiria em tal situação. Por favor, deixe ela levantar. E ainda assim, é simplesmente incrível chegar ao topo de uma torre com essas estatísticas. Kalina, você pode olhar a janela de estatísticas dela de novo? Ela respondeu que sim, agora. Kalina abriu a janela do sistema e disse, aqui. A janela do sistema indicou que Kalina estava no nível 86. Suas estatísticas eram iguais a 1 ponto. Yuta pensou que ainda não conseguia acreditar. Como ela chegou ao topo com tais estatísticas? Ela acabou de subir de nível e não mexeu nas estatísticas. Como isso é possível? Ela também é um monstro como aquele homem velho? Yuta disse que então ela está dizendo que não havia nada no topo da torre? Kalina respondeu que sim. Nem mesmo monstros normais eram visíveis. Em vez disso, estatísticas insuficientes. Com essa mensagem, a torre começou a desaparecer. Yuta disse que ocorreu um erro porque não havia estatísticas suficientes. Ele pensou que deveria ser obra de Yeshua. Kalina perguntou novamente. Yeshua? Yuta disse que é a criatura que deu a eles essas janelas de estatísticas e os convocou aqui. Eles estão procurando por ela para descobrir como voltar para casa. Kalina disse, a propósito, o que ele está fazendo lá? MC estava sentado de lado liberando mana. Yuta respondeu que não tinha ideia. O artefato começou a subir no ar e brilhar quando de repente ocorreu uma grande explosão. Yuta perguntou, o que foi isso? Correntes estavam incrustadas no corpo do MC e Yuta pensou nos efeitos de recuperação brilhando de apenas um Dantian. Ele pegou a cabeça e pensou, sua cabeça. Imaginou o ataque ao castelo. Uma criatura com tentáculos dominava a cidade, e Yeshua gritou de medo. Não, Yuta se perguntou, que memórias são essas? Um rosto familiar. Asura olhou ao redor e disse que sua energia interna finalmente começou a fluir, mas ainda não era o suficiente. Ele precisa de mais poder para quebrar o selo no Dantian.
Interessante. Ele acha que finalmente encontrou uma maneira de recuperar seu poder. Usando essa energia, vai restaurar seu Dantian aos poucos. Ele se virou e disse para se apressar. É hora de irem para a próxima torre, jovem. Yuta se aproximou e disse, velho, isso. Nem toda torre tem o poder de um sucessor, certo? Pode ser que em algum lugar não tenha ninguém. Uma voz soou. Não, ela conhece o caminho. Yuta se virou e perguntou. O que aconteceu com sua aparência? Ela respondeu que não sabe como aconteceu, mas agora sente para onde as forças que constituem este mundo estão dirigidas. Ela liberou mana e pediu para ser a guia até o próximo destino. O governante pensou por um momento e riu, dizendo, excelente. Nesse ritmo logo vão alcançar 1 milhão. Graydon, ele tem trabalhado muito, então deixe-o descansar. Graydon disse que, no entanto, algo estranho havia acontecido. Belzar perguntou, o que quer dizer? Graydon respondeu que, ao patrulhar a muralha oriental, descobriu um grupo misterioso ali. Ainda não foi confirmado, mas segundo sua própria suposição sobre a identidade deles, parece que um novo grupo de heróis apareceu no Reino dos Demônios. Belzar perguntou, é mesmo? Esses idiotas ainda não se tocaram. Bom, não importa, deixe-os vir, ele disse. Quem quer que sejam, ele não os deixaria pisar em seu castelo. A janela do sistema reportou, estatísticas do jogador Colin confirmadas. Código do sistema aceito, transferência para a torre número 8. O grupo se moveu e Yuta perguntou surpreso. Então você pode entrar na torre de qualquer jeito? Ele admite. Ter estatísticas neste mundo facilita muito, Asura disse, garoto patético. Ele ainda depende daquela janela azul? Eles não têm tempo para conversar. Ele precisa restaurar seu Dantiano quanto antes. E o tal herdeiro, onde está? Nova apontou para o castelo e disse, o poder do herdeiro vem de lá. Naquele momento o homem gritou. Ele falhou novamente com o Rei Demônio. Herói Evan, quanto tempo ele deve esperar para derrotar o Rei Demônio? Evan respondeu que estavam muito perto, mas no último momento seu equipamento quebrou. Ele entende. Se ele pudesse comprar um equipamento melhor, com certeza teria conseguido. O homem perguntou de novo. Equipamento? Apenas alguns meses atrás, deram a ele o melhor que tinham, não foi? Evan riu e respondeu. É verdade, mas aquelas armas não eram seu estilo. Ele entende. Ele imaginou a imagem de uma menina e perguntou, e já que estamos nisso, que tal recrutar novas donzelas sagradas? Ele sente que seu poder sagrado enfraqueceu muito ultimamente. O homem disse irritado que descarado. Evan James, ele não é mais o herói do reino. Ele está o banindo deste reino para sempre. Evan olhou para as espadas apontadas para ele e riu. Ele disse, o que ele está dizendo? Ele disse que era diferente desta vez. Ele tem uma arma secreta pronta. O homem gritou. Ele acha que não sabe como usou o tesouro para viver em luxo sob o pretexto de caçar o Rei Demônio. Se ele não sair a pé, ordenará sua execução na hora. Evan levantou a mão e perguntou, isso não é demais? Ele fez tanto por este reino. Naquele momento, a parede que dava para o salão quebrou, e os cavaleiros gritaram surpresos. Que diabos? O que está acontecendo? Não pode ser. MC parou diante deles, e o cavaleiro gritou, eles estão sendo atacados pelo exército do Rei Demônio? Senhor, é ele. Azura liberou seu mana e gritou, se não quiserem morrer, deem seu poder imediatamente. O cavaleiro perguntou, ele sabe onde está para causar tal caos? Peguem este homem imediatamente. Profanar o Palácio Real é passível de morte na hora. Asura atingiu os guardas e os lançou longe, e Evan o olhou surpreso. Os cavaleiros perguntaram, o que foi isso? 2 guardas reais acabaram de voar com um golpe? Quem é esse cara? Evan sorriu e gritou. Na opinião dele, majestade, essas são as armas secretas que você mencionou, e não são qualquer homens incrivelmente fortes. Cada um deles é mais forte que um mercenário comum de rank S. Com esses homens ao seu lado, ele derrotará o Rei Demônio, Belzar. Asura perguntou insatisfeito. O que? Depois de um tempo, Evan atingiu a parede, e MC perguntou insatisfeito. Que tipo de show barato foi esse? Evan se desculpou. Eles são novatos ou herdeiros? Yuta respondeu. Bem, eles. Evan o abraçou e disse, tudo bem. Não é tão importante. Pelo que ele entendeu, vieram buscar o poder do herdeiro, certo? Então eles estão no lugar certo. Ele se ofereceu para ir com ele matar o Rei Demônio. Asura ordenou que ele parasse de falar bobagens. Ele vai retirar esse poder direto do corpo dele. Evan perguntou, e só isso? Então deixe-o tentar. Se ele estiver confiante de que pode extrair o poder do herdeiro sem destruir isso, Asura perguntou. O que Evan questionou, ele não sabia. Se tentar pegar o poder de outro herdeiro, isso será destruído. Mas se ele for na missão para exterminar o Rei Demônio com ele, ele entregará seu poder de forma justa. Yuta o observou atentamente, e Asura disse, chega, ele não vai cooperar com ele? Yuta disse, senhor, deixa eu esperar um segundo. Pode ser verdade, ele não roubou o poder de Li Shen. Ele deu a ele de bom grado. Evan balançou a mão e disse, ele é razoável, certo? Ele nem se apresentou. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Evan. Yuta se apresentou em troca e disse, mas como ele sabe que não se pode retirar o poder do herdeiro à força? Evan o interrompeu e disse, de uma forma ou de outra, e quanto aos outros? Ele olhou para MC e perguntou, eles chegaram a um acordo? Kalina respondeu que realmente não confiava nele, mas parecia que não tinham escolha. O que ele achava? Asura franziu a testa e disse que se ele tentasse enganar, quebraria o pescoço dele na hora. Evan riu e disse, tudo bem. Já que todos chegaram a um acordo, ele se ofereceu para equipá-los primeiro.
Depois de um tempo, Yuta perguntou: então este é o reino demoníaco onde vive o rei? Aqui é muito mais espaçoso do que ele imaginava. Evan gritou: ótimo, é hora de matar o rei demônio. Asura tirou sua armadura e Evan perguntou, confuso, o que ele estava fazendo. Asura respondeu: esses trapos só vão atrapalhar. Evan respondeu: ah, bem, mas foram caros. Ele não precisa também? Kalina respondeu: não, ela gostava. Missy disse: para de perder tempo. Onde está o rei demônio? Evan respondeu: em mundos assim onde há heróis, você geralmente precisa pelo menos chegar ao castelo do rei demônio. Nesse momento, mísseis foram disparados na direção deles e Yuta perguntou: o que são aqueles? São mísseis? Eles gritaram: pare! Começando por isso, é pura fraude. Naquele momento, Belzar disse: herói estúpido. Ele nunca aprendeu nada. Dessa vez, ele vai acabar com ele de uma vez por todas. Sua maior obra-prima, o híbrido anti-herói, o mais recente reduto fortemente armado, o castelo do rei demônio. Ele vai esmagá-lo em pó, Evan. Ele selecionou alvos na tela do sistema e disparou mísseis. Yuta perguntou: que diabos são aqueles? São mísseis? Ele pediu para eles aguardarem. Começando por isso, é pura fraude. Evan liberou sua mana e avançou. Ele levantou um bloco na frente de todos, repelindo o ataque dos mísseis. A tela do sistema reportou: um armazém universal de outro mundo. Evan se virou e perguntou: todos estão seguros? Yuta pensou: isso é incrível. Ele bloqueou todos os mísseis com um único golpe. Esse cara, ele é um pouco irritante, mas então é assim que é o verdadeiro ar. Evan clicou a língua e disse: os feitiços são. Ele decidiu dar tudo de si desde o início de novo? Evan pediu para ouvir. Cada área aqui no Reino Demônio é uma masmorra projetada pelo Rei Demônio. Lava, pedras, árvores que eles veem, qualquer uma delas pode se tornar uma arma desse tipo. Eles não podem baixar a guarda. Nunca sabem quando e de onde o próximo ataque virá. Naquele momento começaram a ser atacados novamente. Belzar gritou. Ele trouxe seus colegas de volta com ele. O herói, Evan. Ele realmente acha que o deixará ir até o castelo? Evan gritou insatisfeito. O Rei Demônio Belzar, por quanto tempo ele vai se esconder? Se ele se diz Rei Demônio que venha lutar cara a cara, não importa quantas vezes ele se esconda, nunca será detido. Belzar riu e disse: já que está tão decidido, que seja do jeito dele. Nesse caso, ele irá resistir com todas as forças? Yuta olhou surpreso e pensou: isso é a janela de status? Espera. Então esse Rei Demônio também é um jogador como eles? Belzar gritou. Então, heróis, divirtam-se com o show. Um novo calabouço do reino demoníaco feito especialmente para eles. Blocos apareceram ao redor deles, e as janelas do sistema reportaram carregando novos dados do mapa. Um novo calabouço foi adicionado ao reino demoníaco. Os alvos serão transferidos para o novo calabouço. Depois de um tempo, Yuta correu pelo corredor e gritou alto. Ele perguntou: por que há tantas armadilhas aqui? Ele acidentalmente tocou um tijolo. Então algo pulou de dentro, não importa quantas armadilhas ele esconda, é demais. Kalina balançou seu machado e cortou as pedras. Ela perguntou: ele está bem? Yuta exclamou alegremente. Kalina, ela está bem? Ela perguntou: onde estão os outros? E o que é este lugar, afinal? Yuta respondeu que acha que é um calabouço criado pelo Rei Demônio. Kalina perguntou novamente: um calabouço? Yuta respondeu que sim. Ela não sabe o que é. Isso é comum em jogos. Calabouços geralmente tem um layout labiríntico confuso, com monstros e armadilhas colocadas aleatoriamente. Kalina respondeu: entendi. Tudo é como ele disse. Este lugar realmente é como um labirinto confuso. Não importa quantos caminhos diferentes tentem, sempre voltam ao mesmo lugar. Como então eles devem sair deste calabouço? Yuta respondeu: primeiro precisam encontrar o mestre em Evan. Se alguém pode invadir este lugar, é ele. Nesse momento, a MC deu um soco na parede, o que surpreendeu Evan. Ele gritou: não senhor, por favor, não destrua tudo pelo caminho. Você vai dificultar ainda mais encontrar a saída. Asura se virou e ordenou que ele não ousasse dar ordens. Seu idiota, garoto falastrão. Ele vai achar o próprio caminho. Evan olhou para ele e disse: tudo bem, deixa ele fazer o que quiser. Ele poderia derrubar todas as paredes aqui. Mesmo assim, voltaria ao mesmo lugar. E ainda Belzar realmente se preparou desta vez. Ele olhou para a bússola e disse que, mesmo com esse rastreador, não conseguia achar o caminho. Isso pode ser outra falha? Ele se sentou no chão e disse que não chegavam perto do castelo do Rei Demônio quanto mais derrotá-lo. Desse jeito, ele nunca conseguirá voltar ao reino. Nova perguntou a Evan por que ele não disse nada. Sobre haver outro herdeiro além dele nesta torre. Evan olhou com uma expressão confusa e disse que não sabia do que ela estava falando. Nova disse para ele não fazer-se de desentendido. O Rei Demônio, Belzar, era claramente um jogador como ele. Ela sentiu o mesmo poder de ar nele. Evan disse que ela era engraçada. Sim. Existem 2 herdeiros nessa torre. Quando ele recebeu esse poder, havia outro jogador com ele no último andar. Nova perguntou surpresa. Por outro jogador, ele quer dizer Belzar? Evan respondeu sim. Eles achavam que tinham passado pela torre juntos, mas aparentemente a deusa Yeshua pensou de forma diferente. Por causa disso, o poder do herdeiro foi dividido em 2, e eles se encontraram em lados opostos, um no mundo humano e o outro no reino demoníaco onde vivem os monstros. Nova disse que foi quando ele disse que daria a ele seu poder de ar. Evan a interrompeu e disse que não estava mentindo. O poder incompleto não pode ser extraído de jeito nenhum. E mais importante, ele não tem interesse em se tornar o herdeiro dessa torre. A única coisa que ele quer é a destruição total do Rei Demônio Belzar.
Os olhos de Nova se arregalaram de surpresa, e Evan riu e disse que ele estava falando coisas inúteis. Não havia necessidade de levar isso para o pessoal. De qualquer forma, eles precisam voltar a procurar uma saída desse masmorro. Nesse momento, Asura quebrou a parede e saiu para eles. E Evan disse que ele vê. Ele nunca escuta. Ele mesmo disse isso. Eles sempre acabam de onde começaram. Se querem sair deste masmorro, primeiro precisam descobrir sua localização. MC o interrompeu e disse: "Pare de falar. Deixa ele só seguir ele. O falastrão ele já encontrou a saída." Evan o olhou surpreso e perguntou: "O quê?" Nesse momento, Graydon disse: "Então o herói saiu do labirinto. Parece que ele terá que lidar com isso sozinho." Yuta disse pensativo enquanto pensava. Eles estavam de volta àquela estátua novamente. "Parece que este calabouço os devolve ao início se escolhem o caminho errado. Como vão sair daqui? Parece que já tentaram todas as rotas. Não importa quantas marcas deixassem nas paredes, sumiam quando voltavam, então era inútil." Kalina o interrompeu e disse: "Yuta, não acha que algo está errado com a estátua? Sempre foi tão pequena." Yuta gritou, ela estava certa. Realmente parecia ter diminuído, a forma estava estranha. Seus olhos se arregalaram e ele parou. Ele pensou: "Isso é um calabouço? Sério?" Yuta disse. Ele achou que tinha entendido. "Senhorita Kalina." Ela olhou para ele com cuidado e Yuta pediu que confiasse nele uma vez. Sugeriu tentarem voltar de onde vieram. Kalina perguntou, confusa. Sobre o que ele estava falando? Voltar de onde vieram. Qual é o sentido de refazer os passos? Yoda riu e disse: "Ele só pede para você não ser tão rígida. Não é melhor fazer algo do que continuar vagando sem rumo?" Kalina respondeu: "Tudo bem." Ela entendeu. Em uma situação assim, deviam fazer tudo para sair. Depois de um tempo, Kalina perguntou: "Yoda, o que está acontecendo aqui?" Olhou em volta e perguntou: "Em vez de sair, estão de volta neste lugar." Yoda sorriu feliz e pensou. Ele sabia. Tudo aconteceu como achou. Ele respondeu: Não é assim. Parece que é o mesmo lugar, mas na verdade deram um passo à frente. Senhorita Kalina, veja ali." Kalina se virou e gritou surpresa: "Isso mesmo! As tochas estão acesas." Yuta respondeu: "Enquanto não estiverem todas acesas, continuarão buscando anomalias neste calabouço." Kalina perguntou o quê? Ela pediu que ele esperasse e explicasse tudo direito. "O que exatamente quer dizer com anomalias?" Yuta respondeu para resumir: "É algo que mudou no calabouço em comparação com sua aparência habitual. Por exemplo, armadilhas que não estavam lá antes podem aparecer de repente, ou a estrutura do calabouço pode mudar estranhamente em algum lugar. Tudo isso é uma única anomalia. As regras são muito simples. Se não houver anomalias, eles avançam. Se detectarem uma anomalia, eles voltam imediatamente. E até todas as tochas estarem acesas, precisam repetir isso." Kalina perguntou de novo: "Sério?" Ela não entende bem do que ele fala, mas isso significa que eles poderão sair? Yuta riu e disse: "Sim, por favor." Para ela não se preocupar, ele já jogou muito esse tipo de jogo, então é melhor ela confiar nele e segui-lo. Depois de um tempo, uma passagem apareceu e Yuta gritou alegre. O caminho estava finalmente aberto. Kalina disse que não conseguia acreditar. Como ele conseguiu resolver esse quebra-cabeça? Yuta respondeu: "Eu avisei você. Esses jogos são fáceis para mim. Eu tinha que experimentar todos os novos jogos. Esse é o meu estilo." Quando ele viu a estátua encolher, entendeu na hora o truque. Kalina sorriu e disse: "De qualquer forma, graças a você conseguimos, Yuta." Ele sugeriu que descessem rápido e encontrassem o resto dos companheiros. Depois de um tempo, eles desceram a escada circular e Yuta disse: "Este é o lugar." Kalina perguntou: "Onde eles estão agora?" Onde poderiam estar o Lorde e o Ivan? De repente, Graydon apareceu atrás de Yuta, e Kalina disse com medo para ele ter cuidado. Ela brandiu seu machado e Graydon se aproximou e disse: "Eles chegaram até aqui, os companheiros do herói. Para sair desse labirinto criado pelo próprio Lorde Demônio, eles devem ter talento considerável." Porém, enquanto ele estiver vivo, Yuta começou a balançar sua espada e Graydon se virou e disse: "Eles nunca alcançarão o Lorde Demônio." Yuta foi atacado e pensou: "Movimentos." Ele não consegue acompanhá-lo. Kalina balançou sua arma e tentou atacar Graydon, mas ele desviou habilmente. Ele brandiu sua espada e começou a atacar rapidamente. Kalina balançou seu machado, mas Graydon se moveu atrás dela. Ela sentiu sua presença e se virou abruptamente. Ela pensou: quando ele fez isso? Graydon rapidamente balançou sua espada e começou a se mover de um lado para o outro. Cortes apareceram no corpo de Kalina e ela pensou: droga, ele está atacando de todos os lados. Para pegar esse idiota, não tem outra escolha senão usar esse método? Graydon parou e disse: "Ela é forte, mas os ataques dela são lentos demais. Com essa arma pesada, ela nunca o derrotará." Ele não teve tempo de terminar quando seus óculos estouraram. Kalina perguntou: "Estão mesmo lentos?" A janela do sistema avisou que equipamentos registrados foram invocados. Ela sacou uma metralhadora e disse para ele tentar desviar disso. Os olhos de Yuta se arregalaram de surpresa, se perguntando se a arma de Kalina mudara instantaneamente. Ele entendeu. Ela usa a janela de inventário para trocar de armas no meio da batalha. Mas vencer esse chefe não é fácil. Kalina começou a disparar rapidamente sua arma em Graydon, mas ele desviou rápido. Kalina puxou uma granada e a lançou em sua direção. Ele cortou e arregalou os olhos, surpreso. Ele achou que era uma bomba de fumaça? Ela realmente usou isso para bloquear sua visão desde o começo? Kalina desenhou sua espada da bainha, e a janela do sistema anunciou: equipamento registrado convocado, trocando para um bastão. Ela tentou ferir Graydon, mas ele bloqueou o ataque rapidamente.
Yuta pensou surpreso, isso é impossível. Quantas armas ela troca em uma luta? Comparado com suas habilidades, os status de nível 1 parecem insignificantes. Graydon riu e disse que nunca tinha visto um jogador assim. Ela não apenas trocava armas em batalha, mas manuseava diferentes tipos com facilidade. Ele liberou mana negra e disse, no entanto, que isso são apenas truques patéticos. Ele ainda não usou nem 10% do antigo poder demoníaco selado nesta lâmina. Quando liberar seu verdadeiro poder, esses truques dela não serão nada. Nesse momento, Asura apareceu no salão e caiu sobre ele. Ele olhou curiosamente para Graydon caído no chão e perguntou, quem é esse afinal? Depois de um tempo, Yuta perguntou, o quê? Ele quebrou o chão para chegar aqui. Ele não consegue acreditar que conseguiram escapar do calabouço com um método tão estúpido, mas isso é típico do velho. Evan riu e disse que não acreditou nele também quando ouviu essa ideia. Ele começou a quebrar paredes e depois disse que encontrou uma solução. Ele achou que o velho era apenas forte, mas ele se mostrou mais capaz do que pensava. Azura olhou para ele desaprovando e disse, chega de conversa. A propósito, quem é esse cara? O que ele tem a ver com o Rei Demônio? Evan respondeu, esse é Graydon, o mordomo do Rei Demônio, Belzar. Ele é efetivamente o segundo em comando no mundo demoníaco. Toda vez que tentam invadir este lugar, ele aparece como o chefe dos calabouços que Belzar cria para pará-los a caminho do castelo. Especialmente quando entra na segunda fase, a dificuldade se torna monstruosa. Aquele velho monstro esmagou ele e o nocauteou bem antes da segunda fase começar. Mesmo que não tenha entrado, os dois se saíram bem contra Graydon. Na verdade, eles são bem habilidosos, não são? Yuta respondeu, não exatamente, foi tudo Kalina. Ele estava apenas assistindo de trás. Então o calabouço está completamente limpo agora, certo? Como derrotaram o chefe, precisam encontrar a saída rápido. Se o calabouço está limpo, uma porta deve aparecer em algum lugar próximo. Kalina perguntou, a saída? Ele se refere àquela? Yuta olhou para o lado e ela disse, a porta que estava fechada agora está aberta. Yuta disse, exatamente, então eles precisam passar pela saída. Evan sugeriu manter o ímpeto, assim derrotariam o rei dos demônios. Asura franziu a testa e disse, ele, um péssimo herói, quanto tempo mais ele vai repetir esse nonsense? Evan disse para ele relaxar, eles estavam quase lá, que ele suportasse mais um pouco. Se eles passarem para a próxima fase, provavelmente verão o verdadeiro rei dos demônios. Então precisam aguentar mais um pouco. Yuta respondeu, tudo bem, mas Evan... Como ele sabe que vão encontrá-lo na próxima fase? Ele não estava preso na fase Graydon? Evan perguntou. Não é óbvio. Geralmente, depois do chefe intermediário, há uma pausa antes do final. Ele bateu nas costas de Yuta e disse, talvez você não perceba, mas ele é bem gamer. Elementar. Bom, então vamos sair? Só para garantir que não haja armadilhas, ele vai dar uma olhada e o seguir. Os caras devem ir primeiro. Yuta olhou atentamente e disse, entendi. Então eles vão para o próximo andar primeiro. Pode ser perigoso lá, então que ele se apresse, Evan. Evan os observou ir, então sorriu e disse, bem, é hora de finalizar isso. Ele caminhou até Graydon e usou armazenamento interdimensional. Ele moveu Graydon e disse, há quanto tempo esse idiota está fazendo isso, Belzar? Ele precisa se esforçar mais. Algum tempo depois, no castelo do Rei dos Demônios no primeiro andar, Nova perguntou se eles estavam realmente dentro do castelo. Yuta disse que chegaram aqui muito mais rápido do que ele esperava. Se conseguissem até infiltrar o castelo, derrotariam o Rei dos Demônios em pouco tempo. Além disso, não importa quão forte ele fosse, ele realmente teria uma chance contra esse velho monstro? Um golpe dele seria suficiente para destruir o Rei dos Demônios. Evan disse que ele realmente era incrivelmente forte, mas não relaxe, Yuta. Pode parecer um castelo comum, mas na verdade é um enorme calabouço criado pelo próprio Belzar. Yuta perguntou se este lugar era um grande calabouço. Se for o caso, é estranho que não tenham aparecido monstros ainda. Parece mais dados falsos. Nesse momento, risadas e gritos ecoaram. Então chegaram aqui, heróis. O leal Graydon não foi suficiente para pará-los? Belzar disse, dessa vez não será tão simples. Ele já terminou de coletar os dados. Deixem que escutem, heróis. Uma criatura alta apareceu diante deles, e Belzar gritou. Ele recriou os pontos fortes deles para criar a maior obra-prima. Yuta olhou para o monstro surpreso e perguntou, o quê? MC franziu a testa e perguntou, quem diabos é ele? Como ele se atreve a tusar seu rosto? Yuta pensou, o que está acontecendo aqui? De onde saíram aqueles dois monstros velhos? É realmente possível fazer algo assim só com replicação de dados? Azura avançou e disse sarcasticamente, que engraçado. Uma marionete tentando imitar o rei. Ele colocou a mão no ombro do monstro e perguntou, mas ele realmente acha que pode acompanhá-lo? Uma marionete patética não é páreo para o punho do rei. O monstro o socou no rosto fazendo Azura voar para o lado. Os olhos de Yuta se arregalaram de medo e MC disse, não, seu soco não pode ser tão fraco. Ele balançou o punho e gritou, se ele vai imitá-lo é melhor que faça isso direito. Ele tentou socá-lo, mas o monstro esquivou-se habilidosamente e segurou o punho. Tentou dar um soco em Asura, mas ele rapidamente bloqueou. O monstro avançou para atacar de novo e MC tentou se defender. Yuta pensou, isso é impossível. Ele realmente está acompanhando esse monstro velho? Pode ser só imaginação, mas parece que o verdadeiro velho está sendo empurrado para trás. De repente, Kalina puxou sua arma e atirou no monstro.
Ele se virou e usou o depósito sobrenatural. A bala o atingiu, surpreendendo Kalina. O monstro puxou a bala do depósito e ela voou na direção dela. Azura ordenou ao monstro para não desviar o olhar, o insolente idiota. Ele balançou os punhos e a janela do sistema anunciou, convocando um item do inventário, equipamento martelo de guerra. O monstro o agarrou e usou o esmagador dos 6 caminhos. Ele começou a balançá-lo e Yuta perguntou com medo, velho? Belzar riu e disse, agora sim, isso ele entende. Uma performance de alto nível, certo? Ele disse que combinou as habilidades mais fortes deles. Mesmo se os 4 se unissem, mal conseguiriam vencer, assim que não desperdiçassem suas forças e saíssem do reino demoníaco. Evan cuspiu e disse, esse Belzar, ele realmente adora falar. Ele não esperava que até sua habilidade fosse copiada. Aparentemente não ficou parado todo esse tempo. Evan ordenou ao velho que voltasse à razão. Ele ainda não está morto. Será que tem esperanças? Como o rei demônio disse, só ganharão se trabalharem juntos. Asura disse, que interessante. Ele realmente se atreve a se imitar as artes marciais deste corpo. Levantou-se e disse, não sabe que truque está usando para imitar, mas é um talento intrigante. Nesse caso, o rei dos punhos, estilo Asura, ele mandou que tentassem copiar essa técnica também. MC liberou mana e usou aniquilação. Ele atacou o monstro e defletiu seu braço. A criatura criou a espada sagrada Asterion. Os olhos de Yuta se arregalaram e ele pensou, o quê? Espera, essa é essa habilidade dele, certo? O monstro atacou com a espada sagrada Asterion e MC apertou o punho e usou punição divina. Ele começou a atacar rapidamente e pensou, isso é incrivelmente fraco. A energia interna no seu Dungeon ainda é insuficiente. Bem, para uma simples marionete, isso deveria ser suficiente. O monstro avançou e a janela do sistema reportou erro. Dano crítico detectado. Sistema de defesa final ativado. Modo máximo forçado. Mana brilhante iluminou o salão e os olhos de Yuta se arregalaram. Sistema de defesa final? Não é possível que esteja entrando na segunda fase? Asura olhou para o monstro e disse, que marionete persistente. Quer lutar mais uma vez antes de morrer? O monstro se cobriu de mana e avançou para a batalha. A janela do sistema informou convocar item do inventário. Equipamento machado de batalha. Estilo machado, esmagador de terra. Ele pulou e balançou, e MC apertou o punho e usou destruição. O corpo do monstro se despedaçou e a janela do sistema advertiu. Mais de 50% dos dados foram corrompidos. Erro. Recuperação de dados impossível. Azura agarrou o monstro pela cabeça e o arremessou no chão, e a janela do sistema informou o erro. Erro. O sistema de defesa foi neutralizado devido a um erro sério. O sistema está sendo completamente destruído. MC disse, chega de imitação. Vá embora, seu lixo. Após algum tempo, Belzar estava sentado no castelo olhando a janela do sistema. Ela reportou um erro. Um erro crítico ocorreu. O chefe da masmorra convocado pelo jogador desaparece. Belzar franziu a testa e perguntou, que diabos? Que técnica louca é essa? Ele não só quebrou a estrutura da masmorra, como também desativou o sistema de defesa. Ele riu e disse, como esperado, não vai ser fácil. Onde ele encontrou um monstro assim? Mas ele se preparou mais do que isso para detê-lo, Evan. Dessa vez, ele vai destruir os planos com suas próprias mãos. Nesse momento, Ivan disse, eles finalmente conseguiram. Aqui está, a entrada para a etapa final, onde o Rei Demônio os aguarda. Eles conseguem ver o que ele disse? Ele disse que chegariam lá em um instante se continuassem em frente. Ele sorriu e disse, claro, sem o velho que matava todos os monstros com um golpe, isso não teria acontecido tão rápido. Sem ele, teria sido difícil até chegar a este lugar. As portas abriram e ele perguntou. Então, vão entrar? Ele sugeriu trabalharem juntos e derrotarem o Rei Demônio. Espera, o que há com aquele cara? Para onde ele desapareceu de repente? Evan entrou no salão e olhou ao redor, perguntando se o Rei Demônio realmente abandonou seu próprio castelo e fugiu. A janela do sistema relatou. Aviso. Um intruso não autorizado foi detectado dentro do castelo do Rei Demônio. O protocolo de exterminação de intrusos foi ativado. Gás venenoso está sendo espalhado em todos os setores. Os olhos de Yuta se arregalaram de surpresa. Ele pensou, é gás venenoso? De todas as coisas possíveis, o Rei Demônio usa gás venenoso. Belza saiu para eles usando uma máscara de gás e disse, pelo jeito de seus rostos, é bem eficaz. Como será o sabor do novo Venom X? Desde o momento em que eles inalaram aquele gás venenoso, seu destino estava selado. A janela do sistema relatou que a concentração do gás estava aumentando. Perigoso. O nível de toxicidade dentro do castelo subiu para 72%. Evan gritou, meu Deus. Pessoal, façam eles prenderem a respiração. Se inalarem aquele gás, já era. Belza estendeu a mão com a poção e disse, ele está dando essas poções antiveneno diretamente. Antes que pudesse terminar de falar, Azura avançou e quebrou. Belza riu e disse, ele definitivamente é um monstro. Ele ainda consegue se mover normalmente depois de inalar aquele gás venenoso ou está apenas fingindo estar bem. Ele pegou um dispositivo e disse, nesse caso que tal isso? Ele injetou a vacina no braço de MC. Asura olhou para a seringa e perguntou isso. Belzar disse, ele definitivamente não aguentaria aquilo. Isso é muito mais forte do que o veneno anterior. Suas mãos deveriam apodrecer e seus órgãos deveriam vazar. Asura balançou o punho e quebrou a máscara de gás no rosto do demônio, jogando-a de lado. Ele fechou a mão e disse, que idiota. Para ele tudo isso é nada. Este corpo já atingiu um estado de imunidade total a venenos.
A janela do sistema reportou que a conexão com a entidade controladora foi perdida. Ocorreu um erro crítico no protocolo de extermínio de intrusos. O protocolo foi desativado forçadamente. O gás venenoso está se dissipando. Yuta bebeu a poção e gritou: "Obrigado, Evan. Ele o salvou." Incrível. Este rei demônio era um verdadeiro psicopata. Espalhou gás venenoso logo que apareceram. Se não fosse por ele, Evan, ele e Kalina já estariam mortos. Evan riu e respondeu: "Ah, vai. Não é nada." Ele apenas compartilhou os antídotos com eles. É bom que ele pegou muitos itens essenciais por precaução. Kalina disse que estava relaxada demais. Ela também deveria ter levado o antídoto. Ele o salvou. Evan, agradeça a ele de verdade. Evan disse que não precisava. Por que ela não agradeceria aquele velho ali? Tudo isso foi possível graças a ele. Ele riu e disse que sabia que era forte, mas nunca pensou que tudo acabaria tão rápido. Yuta disse: "Isso é uma speedrun." Azura franziu a testa e perguntou: "Ele não esqueceu do acordo deles, falação. Ele lidou com o rei demônio como queria, agora deixe-o dar esse poder a ele." Evan sorriu e respondeu: "Claro que não esqueceu. Quem ele pensa que é? Assim que ele pressionar o botão de conclusão da missão, receberá o poder do herdeiro, então não se preocupe." Bem, é hora de acabar com essa missão chata. Sim? A janela do sistema reportou: "A concentração de gás venenoso está aumentando. Completar a missão? Sim ou não?" Evan piscou e disse que não acreditava mais que esse dia chegaria. Ele percebe o quanto se esforçou para completar essa missão, teve que encontrar novos companheiros toda vez já que o rei demônio mudava as mecânicas do calabouço. E não me faça começar a falar sobre a dificuldade da luta contra o chefe. Só de lembrar do Butler, ele tem PTSD. Quase envelheceu tentando tomar aquele castelo. Yuta perguntou confuso a Evan. Ele entende que foi difícil para ele, mas poderia, por favor, apertar o botão de fim já? Evan disse que, por outro lado, não foi tão ruim. Todos na vila o consideravam um herói. Esse título permitia que ele pegasse o que quisesse do tesouro real. Equipamentos caros, dinheiro, usou seu poder divino como desculpa para sair com belas santas. Era muito divertido. Se ele terminasse a missão agora, todos esses luxos desapareceriam. E não seria uma pena. Ele sugeriu fazer assim. Como acabar com a missão era tão triste, ele sugeriu recomeçar do início. A janela do sistema informou que o herdeiro se recusou a terminar a missão. O ritual da herança entra na terceira rota oculta. Todos os dados da torre, exceto do herdeiro, serão resetados. Tempo restante, 1 minuto. Yuta pediu desculpas. Sobre o que ele está falando? Depois de tudo isso, ele quer recomeçar? Mas por quê? Evan disse que sentia muito por eles, mas amava viver nessa torre demais para deixá-la desmoronar. Então, se possível, gostaria de viver assim pelo resto da vida. Porém, isso é praticamente impossível. Se a missão não for completada a tempo, a vitória será contada automaticamente para o Rei Demônio. Então ele encontrou uma maneira de causar intencionalmente um bug na missão. Ele pode resetar a torre constantemente. Os dados deles também logo desaparecerão. Ele riu e agradeceu por tudo. Eles tornaram seu trabalho muito mais fácil. Mesmo após o reset da torre, ele não esquecerá do trabalho duro deles. Um enorme cubo apareceu acima dele e caiu rapidamente. Ele pulou para trás e se virou para ver Belzar. Ele disse que o que ele deseja nunca vai acontecer. A janela do sistema informou que os detalhes do ritual de herança da missão foram alterados. A torre não pode mais ser resetada. Belzar disse que o bug que ele vinha explorando por tanto tempo, ele consertou.